Boa noite a todos, graça, paz e misericórdia do Senhor, meus amados irmãos. Nós estamos aqui para mais uma devocional sobre coronavírus e Cristo, o livro do pastor John Piper. Nós hoje iremos meditar um pouco sobre uma rocha justa. Nós iremos ver que Deus, Ele é uma rocha firme e nós queremos enxergar Deus como essa rocha firme. Porém, para enxergarmos Deus como essa rocha firme, precisamos saber que Ele é justo. Uma rocha injusta, ela é apenas uma miragem aos nossos olhos. Ela é apenas algo que vem como um vislumbre e some e desaparece nas nossas vistas. Se nós queremos ver Deus como uma rocha que nós podemos estar com os passos firmados, fixos, nós precisamos enxergar Deus como alguém justo. Nós precisamos saber que a santidade, a justiça, a sua bondade, a bondade desse Deus, porque se nós não soubermos o que isso significa, a sua santidade, a sua justiça, a sua bondade, significa que podemos estar achando que essa pandemia, esse coronavírus, pode vir fazer desmoronar qualquer uma dessas qualidades desse Deus, que é santidade, justiça e bondade. São essas que nós iremos ver. A Bíblia ela vai retratar a santidade, a justiça e a bondade de Deus como algo interligado, não algo separado, não algo diferente, mas algo que está totalmente entrelaçado um com o outro. Só que nessa noite nós iremos ver apenas a santidade de Deus e o que ela é. Primeiro ponto é que a glória de Deus e a sua santidade, elas são infinitas, elas não se limitam a esse espaço e tempo aqui, elas são infinitas. Agora, o que é que significa ser santo? Ser santo é alguém separado do comum, é alguém que está acima de tudo. Deus, Ele é santo, Ele é alguém separado, Ele é alguém que está fora do comum, Ele é alguém que está acima de tudo. Ele é como se fosse um diamante mais valioso do que tudo. Isaías 8, 12 ao 13 nos diz o seguinte: não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, não tenham medo daquilo que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Temos que tratar Deus não com os nossos temores que nós temos diários, comuns, constantes, aqueles temores que nós ficamos com o coração receoso. Por isso que aqui Isaías vai dizer: não pense em tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Temam somente a mim, o Deus Todo-Poderoso, que é santo. Os nossos temores diários, os nossos pavores diários, não se comparam a esse Deus separado. Deus, Ele está em um patamar totalmente único. Nós não podemos tratar Deus de qualquer forma, como se Ele fosse qualquer coisa, como se Ele fosse alguém que não é separado, que não é santo. Deus, Ele está sozinho em um patamar totalmente diferente de nós como seres humanos, pecadores. Ele está em um patamar elevado, acima, infinito, muito distante daquilo que a nossa mente pode conceber por tantas vezes. Deus, Ele não depende de mais nada para a sua existência. Ele é separado e Ele não depende de nada para a sua existência. Esse foi o primeiro ponto. A glória de Deus e a sua santidade infinita. Segundo ponto, Deus está acima de tudo, porém, Ele não está solitário. Apesar de Deus estar acima de tudo, não significa que Ele seja uma mente solitária e sem amor. Não significa que Ele esteja sozinho. Deus, Ele existe em uma unidade misteriosa, que nós chamamos de Trindade. Ele é único, porém, Ele existe em três: Pai, Filho e Espírito Santo, cada um sendo eterno, cada um sendo verdadeiramente Deus. Nenhum é maior que o outro, mas todos são iguais, todos são Deus. Deus Pai,
e Deus Filho se conhecem e se amam de maneira perfeita, completa, infinita. O Espírito Santo, ele é a expressão perfeita, completa e infinita do conhecimento e o amor mútuo do Pai e do Filho. Agora, por que isso é tão importante para nós sabermos? Porque essa completude da Trindade, ela é essencial para a sua dignidade, beleza e grandeza. Por isso que é tão importante nós entendermos a Trindade, porque é essencial para nós entendermos a beleza de Deus, a sua dignidade e a sua grandeza. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto, ele vai nos dizer que a santidade está entrelaçada à justiça. Ser santo é ser justo. Não é só ser separado, não é só estar em um patamar diferente e distante. Agora, em relação ao coronavírus, entender que Deus ele é justo nos traz grandes implicações. Já que a justiça implica em fazer o que é certo, correto? A justiça ela vai implicar em fazer o que é certo. Agora, qual é o padrão de justiça que Deus cumpre? Qual é o padrão de justiça que Deus segue? Será que são os padrões dados pelos homens? Não. O padrão de justiça de Deus nada mais é do que Ele mesmo. 2 Timóteo 2,13 vai dizer o seguinte: se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma Ele pode negar a si mesmo. Louvado seja o Senhor. De maneira nenhuma Ele pode negar a si mesmo. Deus não pode agir de forma que negue a sua dignidade, beleza, grandeza e o seu ser infinito. Tudo que Deus faz sempre será consistente com seus valores infinitos e a sua plenitude. Deus não faz nada sem valor, nada sem consistência, nada de maneira incoerente ou incorreta. Se Deus ele nega os seus princípios, ele não seria correto. E isso faria então Deus injusto. Não uma rocha que nós podemos confiar, não uma rocha que nós podemos estar com a fé firmada. Quarto ponto, a santidade de Deus está ligada com a sua bondade. A bondade de Deus é a disposição de Ele ser generoso e nos abençoar, e abençoar a humanidade. Porém, Deus ele não é carente, Ele não explora as pessoas e tenta compensar alguma deficiência que Ele tem. Em vez disso, o impulso natural de Deus é dar e não receber. Atos 17:25 diz algo fantástico. Ele não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa Ele precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos respiração e tudo mais. Ele é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Tudo, meus irmãos, isso é graça. Nós não merecemos nada. É essa disposição natural de Deus de ser bondoso para com a humanidade. É por isso que a justiça de Deus ela vai envolver punição no final, como também vai envolver bondade. Bondade para aqueles que se arrependem e punição para aqueles que não se arrependem dos seus pecados. A sua bondade e a sua justiça, elas fluem de maneira especial para aqueles que o temem e que se refugiam nele. Salmos 31:19 diz o seguinte: como é grande a sua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Como é grande a sua bondade para aqueles que se refugiam em ti, para aqueles que confiam em ti, para aqueles que creem que o Senhor é a rocha que nós devemos estar com os pés firmados. Agora, e sobre o coronavírus? Nós vimos que a santidade de Deus ela não pode impedir que a mão de Deus sobre o coronavírus desconsidere a sua santidade, a sua justiça e a sua bondade. O homem ele não pode concluir que não é a mão de Deus.
Não seremos ingênuos ao ponto de equiparar o sofrimento humano à injustiça divina, ou concluir que Deus deixou de ser santo, ou ser bom, ou de governar o mundo. Ou de governar o mundo. 3 perguntas para a gente refletir. Será que você tem desacreditado da soberania de Deus diante do coronavírus? Será que você tem duvidado da soberania, da grandeza de Deus, da sua infinitude, do seu reinado? Segunda pergunta, você tem confiado que Deus é a sua rocha justa? Para Deus ser a nossa rocha justa, a nossa rocha que nós devemos estar firmados, para Ele não ser uma miragem. Lembre, Ele tem que ser alguém justo, alguém santo. Terceira pergunta, você tem firmado a sua fé verdadeiramente na rocha? Onde a sua fé está firmada nesse momento de pandemia? Em quê? Diante de tantas notícias que têm bombardeado a nossa comunidade, como nós temos visto, de o corona chegar aqui de uma maneira tão bombástica como tem chegado, será que a sua fé está firmada na rocha? Será que está firmada verdadeiramente na rocha? Para nós concluirmos, Romanos 1:23 diz o seguinte: e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como os pássaros, quadrúpedes e répteis. 3:23 vai dizer o seguinte: pois todos pecaram, estão separados, estão destituídos da glória de Deus. Os homens trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas pela sua própria mão. Meus irmãos, nós não podemos esquecer, todos nós merecemos ser punidos pelos nossos pecados. A nossa desonra a Deus nos torna então objetos da sua ira justa. Nunca devemos nos esquecer que a nossa reverência ou a nossa fé vão nos fazer merecer a bondade ou o favor de Deus. A bondade de Deus para com os pecadores é livre, é imerecida, é pura graça. A bondade de Deus para com a nossa vida é conquistada por Cristo na cruz, pelo aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É por isso que nós temos esse livre acesso a Deus e temos esse acesso a essa graça que nos traz para perto, essa graça que não pune em nós os nossos pecados, mas puniu em Cristo. É essa graça que nós devemos estar firmados. O coronavírus não aponta para a falta de santidade, justiça e bondade de Deus. A nossa rocha nesses dias, ela não é injusta. A nossa rocha não é injusta. A nossa rocha não é uma miragem. A nossa rocha é alguém que nós podemos confiar. Está com os passos firmados. Nenhum vírus, nenhuma pandemia, nada disso pode desfazer ou alterar a santidade, a justiça e a bondade de Deus. Por isso que nós temos que estar com o coração firmados nessa rocha. Não em uma mera ilusão. Não em algo que nós vemos apenas como um vislumbre e some. A nossa rocha é eterna. A nossa rocha é imortal, está acima do tempo, acima de todas as coisas. Que nós possamos verdadeiramente, meus queridos, estar com os passos firmados nessa rocha. E que cada dia mais o Senhor trabalhe em nosso coração, para que diante das notícias que ainda virão, nós possamos confiar muito mais nessa rocha e estar com os passos firmados nela. Algo fantástico que Jesus vai dizer. Ele vai fazer duas comparações com a casa firmada na rocha e uma casa firmada na areia. Eu quero perguntar para você nessa noite, aonde a sua casa, aonde a sua fé está firmada? Na rocha ou na areia? Quando vir as águas, as tempestades da vida, as notícias que virão ainda ruins,
pode ser que sua fé desmorone, mas que Deus, pela sua graça, e que você enxergue que sua fé precisa estar firmada na rocha, e que então, ao enxergar, você possa firmar os seus passos verdadeiramente na rocha. Que essa palavra possa falar ao seu coração, que você possa meditar, que você possa trazer à memória tudo aquilo que nós vamos estar aprendendo nesse tempo sobre o coronavírus e Cristo, e que isso nos leve a ser mais parecido com Cristo Jesus, meus irmãos. É isso que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus.